revolução digital explodiu com os videojogos. Os jogos transformaram-se num dos mais avançados meios digitais. Creio que há uma sede de participar nos mídia. E os criadores de videojogos tiveram de saciar essa sede. Parte da minha ambição é fazer com que o jogador participe tanto no processo criativo como eu. Os jogadores tornaram-se deuses. Os jogadores são omniscientes, são eles que tomam todas as decisões importantes. Podem exprimir-se com as ferramentas produzidas por estes criadores de jogos. Para o bem Nós damos-lhes poderes, e para o mal. mas cabe aos jogadores decidir o que vão fazer com eles. Videojogos. A mente. 1958. William Higginbotham entretinha os visitantes com o seu osciloscópio no laboratório Brookhaven, em Nova York. O Tennis for Two foi o primeiro jogo de computador e marcou o início de uma indústria que, nos anos 80, já entretinha milhões. As influências mais importantes de muitos dos primeiros videojogos foram dessa altura. Se nos recordarmos, de 80 a 85 toda a gente estava preocupada com mísseis balísticos intercontinentais e com a corrida ao armamento. Nessa década, o presidente Ronald Reagan propôs intensificar a defesa dos Estados Unidos, lançando a iniciativa de defesa estratégica que a imprensa apelidou de Programa Guerra das Estrelas. A questão não é se irão ser desenvolvidas estratégias de defesa. A questão é se a União Soviética será o único país a possuí-las. A escolha é nossa. Se pensarmos no programa Guerra das Estrelas do Reagan, a ideia de existir um escudo de defesa controlado por computador em torno dos Estados Unidos, que fosse capaz de aniquilar mísseis em aproximação, é como uma aplicação a larga escala do Missile Command, que foi um dos jogos mais populares no início dos anos 80. O jogo é sobre ataques com mísseis balísticos intercontinentais que o jogador tem de bloquear. Mas creio que isso é um reflexo dos tempos. Estávamos no início dos anos 80, a altura em que toda a gente estava preocupada com as bombas nucleares. Aniquilar um inimigo com o simples espremer de um botão era agora tão emocionante tanto na vida real como nos videojogos. Também podemos constatar que o programa Guerra das Estrelas fazia parte de um plano mais vasto. Atualmente, os historiadores consideram que a era Reagan contribuiu para o fim da Guerra Fria. Ao investir tanto dinheiro em tecnologia, levou a corrida às armas de defesa tão longe que a União Soviética deixou de poder custeá-la e entrou em colapso. O fim da Guerra Fria e o desaparecimento de um antigo inimigo marcou igualmente o início de uma nova era nos videojogos, em que os criadores puderam explorar outros cenários para além dos de guerra e de conflito. A primeira geração de jogadores tinha agora uma perspectiva diferente do mundo, e por isso os criadores de jogos que surgiram nessa altura, como foi o caso de Peter Molyneux, trouxeram uma nova abordagem, em que o jogador passou a ser um instrumento do bem. Bem, vou ser sincero convosco. O verdadeiro motivo por que criei um Deus foi a minha incompetência como programador. Há uma coisa que todos os programadores de jogos sabem fazer e que se chama navegação. Isto é, fazer com que uma personagem de um jogo se desloque do ponto A para o ponto B. Eu era tão mau programador que não conseguia arranjar uma forma de fazer isso. Então pensei, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Isto é tão complicado. Não consigo fazer com que se desloquem ao longo desta rota, com que dobrem esquinas ou atravessem certas áreas. Não importa. Vou fazer com que o jogador levante a terra para que as pessoas possam lá chegar. E foi assim que nasceu a ideia. Outros criadores de jogos, como Sid Meier e Will Wright, também atribuíram aos jogadores uma perspectiva de cima para baixo e controlo total nos seus jogos. O termo God Game refere-se a um tipo de perspectiva que o jogador tem ao jogar. Nestes jogos, o jogador é omnisciente. Muitas pessoas não têm essa possibilidade na vida real e proporcionar-lhes isso é uma grande fonte de entretenimento. O Civilization e SimCity são God Games, na medida em que o jogador é quem toma todas as decisões importantes. Nos God Games, o jogador é o mentor. Na vida real, estamos habituados a gerir projetos, situações, pessoas. Em nossa casa, quando jogamos um God Game, podemos gerir um mundo muito mais complexo. Podemos, por exemplo, gerir uma civilização inteira ou a construção de uma cidade desde o seu início até ao seu último estádio de desenvolvimento.
Os God Games permitiram aos jogadores viverem as suas mais loucas fantasias de gestão. E mais do que isso, deram-lhes a oportunidade de fazerem o papel de Deus. Proporcionaram aos jogadores a sensação de possuírem um poder absoluto, dando-lhes opções que nunca tinham tido noutros jogos. Mas os verdadeiros deuses foram os programadores que criaram estes mundos. E o primeiro passo foi a construção de uma cidade. Os anos 80 foram uma época de mudança marcada por uma guerra civil em El Salvador, um massacre de estudantes na China e uma recessão mundial. Começou tudo a cair e nunca mais parou. A década assistiu também à queda da cortina de ferro. Sr. Gorbachev, abra este portão. Os comunistas perderam para os capitalistas e a guerra que mantiveram o mundo num clima de medo virtual durante mais de 40 anos chegou finalmente ao fim. Num mundo repleto de incerteza, os jogadores encontraram algum conforto num jogo de vídeo que lhes proporcionava controlo. Creio que as pessoas se sentem atraídas pela fantasia que os jogos lhes proporcionam de controlarem sistemas, de controlarem vidas, de controlarem o incontrolável, porque isso é possível nos jogos. Na vida real há tantos fatores que nem conseguimos compreender, quanto mais controlá-los. Enquanto no mundo real os receios relativamente à instauração de um império do mal diminuíam, no mundo dos videojogos a tradicional narrativa do bem contra o mal estava a expandir-se, dando origem a jogos com narrativas mais abertas, como é o caso do SimCity de Will Wright. Ainda me recordo de quando saiu. Não podia imaginar uma premissa mais desinteressante para um jogo. Simular, o que já por si soa enfadonho. O empolgante processo de planificar e desenvolver um ambiente urbano. O que poderia ser mais desinteressante do que isso? Parecia uma coisa criada para um curso universitário ou algo do género. Mas claro que o Will é um gênio. O que é interessante em relação ao SimCity são as suas origens. Em 1984, Will Wright criou o seu primeiro jogo de vídeo, a que chamou Ride on Bungling Bay, ao qual se refere como um estúpido jogo de tiros. O SimCity evoluiu do Bungling Bay, pois criei as ilhas que o jogador iria bombardear e tive de escrever um programa que me permitisse deslocar-me e basicamente criar este mundo. O jogador limitava-se a sobrevoá-lo e a bombardeá-lo. Diverti-me mais a criar aquele mundo do que a jogá-lo. Por isso peguei nessa ferramenta e continuei a desenvolvê-la até que acabei por criar o SimCity. Entretanto, estavam a desenvolver-se novas regras políticas no mundo. No entanto, os seus resultados apenas seriam visíveis passado muito tempo. Alguns jogos de vídeo, como o SimCity, contribuíram para que os jogadores compreendessem melhor o mundo complexo que os rodeava, permitindo-lhes observar as causas e efeitos de forma imediata, modeladas num jogo de computador. O que é difícil, devido à imensidão do nosso mundo e ao facto de tudo estar ligado, é que já não conseguimos ver a causa e o efeito. Votamos, mas não sentimos que tivemos realmente uma palavra a dizer. Fazemos um esforço por vivermos a nossa vida sem agredir o meio ambiente. Mas será que vemos realmente os efeitos a longo prazo? É muito difícil termos essa noção de causa e efeito. E estes jogos satisfazem essa necessidade de fazermos parte de um sistema mais vasto, mas também de possuirmos algum controlo sobre esse vastíssimo sistema global. Ao contrário da vida real, onde o progresso era penosamente lento e carregado de frustração, os God Games podiam mostrar resultados drásticos e até realistas instantaneamente. Estes jogos baseiam-se essencialmente na teoria do caos ou emergência, na ideia de que uma pequena ação pode ter consequências muito vastas. As escolhas que fazemos ao longo do jogo vão determinar o aspecto do jogo, o rumo que este tomará e o cenário final. O êxito de SimCity no final dos anos 80 e início dos anos 90 confirmou que os jogadores queriam jogos mais inteligentes. O SimCity costuma ser considerado um jogo para pessoas inteligentes, pois tornou-se extremamente popular entre os estudantes universitários no início dos anos 90. Eram pessoas que provavelmente não jogavam jogos destes desde o Atari, ou talvez o Odyssey, ou que apenas tinham jogado o Space Invaders e ao Pac-Man em salões de jogos. Quando o SimCity saiu, estavam provavelmente na faculdade, tinham um computador e podiam jogá-lo. Por isso, muitas pessoas que de outro modo não se identificariam como jogadores de videojogos voltaram a adquirir esse hábito através do SimCity. E para esta indústria é realmente importante ter jogos que façam isso.
O SimCity era como um jardim virtual, cujas sementes tinham sido criadas por Wright, mas era ao jogador que competia cuidar dele. Os jogadores seguiam as regras simples estabelecidas por Wright e viam as suas cidades crescer. Em parte, o gênio de Will Wright foi saber como construir simulações e compreender que isso cativaria as pessoas. Colocamos comida num prato de Petri e observamos as bactérias a multiplicarem-se. Isso é um sistema de emergência. O processo obedece a regras e se começarmos a mexer aqui e ali e deixarmos essas regras exercerem a sua influência, começam a acontecer coisas complexas. Aprecio os jogos em que possa determinar enquanto jogador qual é o estado a atingir como meta. Posso tornar a minha cidade a maior de todas ou a cidade com a menor taxa de criminalidade. O jogador é obrigado a fazer um juízo de valor no início. Os jogadores tinham agora controlo sobre o eventual êxito ou fracasso da sua cidade. Tinham a liberdade de escolher e tomar decisões, coisa que não possuíam no mundo real. Quando a emoção no final da Guerra Fria começou a dissipar-se, as pessoas acordaram para uma infindável lista de problemas e complicações que não tinham previsto. Quando o muro começou a ser derrubado, houve uma sensação incrível de euforia e felicidade. E as pessoas estavam preparadas para tudo. Estavam preparadas para partilhar, para dar e para ter em consideração que talvez existissem muitos problemas a serem superados. Com o estabelecimento de um novo sistema político, as coisas mudaram e instalou-se uma espécie de curva de insatisfação contínua. Aquele momento de euforia deu lugar a toda uma série de problemas políticos e, sobretudo, económicos. Já não existia um eixo do bem e do mal claramente definidos. Cabia agora às pessoas decidirem por si próprias o que é que estava bem e o que é que estava mal no mundo. Era a altura perfeita para Peter Molyneux lançar o seu jogo Populous, em que os jogadores podiam explorar o seu próprio sentido de ética através dos olhos de uma divindade. O Populous foi lançado na altura certa. Falava-se muito sobre moralidade e havia a situação do Médio Oriente. O famoso escritor Salman Rushdie tinha escrito os versículos satânicos e estava a ser alvo de uma fatwa. E nos meios de comunicação social falava-se muito sobre o bem e o mal. A fatwa que o líder iraniano Ruhollah Khomeini proclamou contra Rushdie lançou o terror por todo o mundo e suscitou o debate sobre a liberdade de expressão e religião. O jogo de vídeo de Molyneux, Populous, ia de encontro a um público arrebatado por recém-adquiridas liberdades. Sempre tive e continuo a ter uma verdadeira obsessão por recriar, de certa forma, a vida num jogo. Como é que posso fazer com que estas pessoas pequeninas pareçam reais? Em Black and White, um jogo que criou posteriormente, Molyneux programou a verdadeira complexidade da natureza humana. Proporcionou ao jogador a possibilidade de optar entre ser um deus bom ou um deus mau. Ao contrário dos jogos anteriores, temos uma perspectiva de uma espécie de microcosmos do mundo, pois possuímos literalmente um controle que nos coloca no papel de semideuses e nos dá a possibilidade de influenciar as pessoas. Conferimos poderes ao jogador, mas é ele que decide como vai utilizá-los. É o jogador que decide qual é a mensagem moral, qual é o rumo ético que vai seguir num jogo. E coloca-se a questão, o que é que está errado? Eu ter-te conferido o poder para fazeres algo errado ou o facto de tu o teres feito? Embora o jogador sentisse que era Deus nos God Games, os verdadeiros deuses eram os criadores que se tornaram numa espécie de árbitros morais ao definirem as regras destes mundos. Digo que o jogador é uma espécie de semideus, porque apenas possui os poderes divinos que o criador do jogo lhe atribui. No jogo Black and White, o jogador controla pequenos aldeões e tem uma mão divina que pode sobrevoar bosques e recolher árvores para os aldeões utilizarem a madeira. Mas se fizer isso, os aldeões começam a dizer: precisamos de mais madeira, dá-nos mais madeira. Começam a dirigir-lhe preces e o jogador tem de colher mais madeira para lhes dar. E quanto mais madeira lhes der, mais imploram.
And that's part of Peter Molyneux's design. Neste jogo há uma espécie de reflexão sobre a religião. Se confiarmos toda a nossa vida a um poder superior, começamos a perder a iniciativa. To a higher power, then you start losing initiative. Help! Someone help us! We call to the heavens! Sempre que eles pedem alimento, o jogador, como seu Deus, dá-lhes comida. Sempre que pedem misericórdia, dá-lhes misericórdia. Ou então, e isto para mim é mais interessante, o jogador pode optar por ser um Deus mau e cruel. Quando eles pedem comida, não se interessa. E quando pedem misericórdia, utiliza isso como pretexto para escolher um dos aldeões e atirá-lo do penhasco mais próximo. Essa forma de descobrirmos que tipo de pessoa é que somos realmente é um elemento central no conceito do black and white. Molyneux também integrou a inteligência artificial no Black and White, uma aplicação que fora inicialmente utilizada para prever a rota de um avião ou de um míssil com base em dados de radar durante a Segunda Guerra Mundial. O grande interesse em desenvolver computadores durante a Segunda Guerra Mundial teve a ver com os mísseis balísticos. O problema estava em garantir que um projétil atingisse o alvo certo, tendo em conta o local de onde era disparado e o movimento de rotação da Terra. Tudo isto era feito manualmente e cometiam-se muitos erros, então considerou-se que o processo podia ser automatizado. Um cientista chamado Alan Turing trabalhou intensamente com o exército durante a Segunda Guerra Mundial e ajudou a criar uma máquina destinada a decifrar o código alemão Enigma. Foi também ele o primeiro a escrever sobre inteligência artificial, ou IA, em 1950. O artigo descrevia o teste de Turing, cuja finalidade era determinar a capacidade de inteligência artificial de uma máquina. Para tal pedia-se a uma pessoa que distinguisse entre um diálogo com um computador e um diálogo com outro ser humano. Alan Turing, ao tentar definir o que era a inteligência, decidiu que, se eu for capaz de convencer a pessoa que está do outro lado do ecrã de que está a interagir com um sistema inteligente, é isso que vai acontecer. Os primeiros videojogos eram muito simples na medida em que não integravam qualquer inteligência artificial, existia apenas uma ação e uma reação. Os jogos foram evoluindo e os criadores acrescentaram mais coisas, tais como uma inteligência artificial baseada num padrão. Não se tratava realmente de inteligência. Quando fazíamos algo, o inimigo reagia de acordo com um padrão. Os jogadores de Pac-Man não tardavam a descobrir como é que o fantasma se deslocava ao longo do labirinto e o que deveriam fazer para nunca morrerem. Quando se descobria isso, os jogos perdiam o interesse, já não era um desafio. No entanto, com a evolução dos jogos, alguns criadores inteligentes descobriram novas formas de inteligência artificial. A inteligência artificial está na mente do jogador. Se ele estiver convencido de que o jogo é inteligente, então comportar-se-á da mesma forma. Não interessa o que se passa por trás, que em regra geral são coisas mais simples do que se pensa. Em certo sentido, pode dizer-se que se trata de um truque. Fazemos batota. A indústria dos jogos faz batota com a inteligência artificial. Mas não há dúvida de que sem a inteligência artificial, até os atiradores seriam piores, muito piores do que são atualmente. A inteligência artificial reside na capacidade que o jogo tem de reagir ao que o jogador faz, em vez de reagir de acordo com o que eu programei. Num jogo como Black and White, os jogadores sentiam-se poderosos porque Molyneux lhes deu ferramentas para manipularem não só os movimentos da sua personagem, como também a sua personalidade. Now slap him by moving your hand quickly from side to side across him. Ele criou uma personagem com uma inteligência artificial que se modifica consoante o nosso comportamento. Se agimos de uma forma moral, a personagem será moral. Se formos imorais, a personagem será malvada e cruel. Greetings. We're your conscience. Good and evil. Yin and yang. Black and white. Tinha de haver mais do que um grupo de pessoas de quem cuidar. Queria que houvesse algo que fosse realmente nosso para cuidarmos. Por isso incluí um ser místico, com uma enorme componente de inteligência artificial. Assim tinha a capacidade de aprender que tipo de criatura o jogador queria ser. Se o jogador quisesse criar um ser realmente ignóbil e maléfico que comesse pessoas e destruísse tudo, isso era possível. Ou então poderia criar o ser mais gentil e amável do mundo.
Por isso, na verdade, o jogo é sobre o que faríamos se tivéssemos um poder absoluto. What would you do with it? No início dos anos 90, uma nova ordem mundial estava a emergir, mas não isenta de problemas. Conflitos como a guerra nos Balcãs, o genocídio no Ruanda e a Primeira Guerra do Golfo foram os primeiros sinais de um choque de civilizações no mundo do pós-Guerra Fria. Com o mundo a sofrer mudanças tão radicais, era cativante para um jogador poder solucionar problemas mundiais num jogo como Civilization de Sid Meier, onde tinha a possibilidade de governar o seu próprio império. A ideia subjacente ao Civilization é partir de algo pequeno, mas no final do jogo conquistar o mundo, criar um mundo que ajudamos a moldar e a formar. O Civilization é essencialmente sobre a construção de um império que resiste ao tempo. Isto de uma forma simplista. Quem não desejaria pegar em algo e transformá-lo no maior império de todos os tempos, desde a era pré-histórica até a época moderna, fazendo tudo o que isso envolve? Ou seja, negociar, vender e comprar, lidar com governantes implacáveis e com outras civilizações. Quem não gostaria de mergulhar nesse tipo de experiência, onde estamos sempre um passo à frente da concorrência? Os criadores do Civilization, do Black and White e do Sin City construíram caixas de areia digitais onde os jogadores pudessem criar as suas próprias histórias. O aspecto mais interessante destes jogos é o facto de serem maleáveis. Todos os jogadores terão uma experiência própria, que é uma diferença fundamental em relação ao cinema, à televisão e aos livros. Julgo que esta é uma área realmente interessante a ser explorada pelos videojogos. Além de podermos escolher rumos diferentes dos outros jogadores, o próprio jogo está a aprender coisas sobre nós e pode evoluir de forma a adaptar-se a cada jogador e a entretê-lo, tornando-se tão pessoal como os sonhos podem ser. A sensação de ter poder absoluto num jogo era divertida, mas para alguns jogadores ter o poder de transformar o próprio jogo depressa se tornou ainda mais emocionante. O fim da Guerra Fria trouxe consigo grandes liberdades e oportunidades. No entanto, em algumas regiões do mundo, outrora estabilizadas pelo impasse entre a União Soviética e os Estados Unidos, rebentaram subitamente conflitos. O paradigma do bem contra o mal desaparecera, e foi neste mundo que uma nova geração de jogadores de videojogos atingiu a maturidade. Creio que a nível cultural aquela foi a época da geração antissistema. Era um grupo de pessoas que estava a tentar lutar para encontrar a sua voz, a lutar para encontrar as causas que lhe interessavam. Ficaram conhecidos como a Geração X, pois constituíam um número indeterminado de pessoas que rejeitavam tudo aquilo que as gerações anteriores tinham prezado. Letras repletas de raiva misturadas com um toque de punk rock ficaram conhecidas como música grunge e tornaram-se o hino de uma geração em busca da sua própria identidade. Embora rejeitasse o conceito de estatuto social, a Geração X, também conhecida como a terceira geração de jogadores, não rejeitava a tecnologia. A primeira geração de jogadores era essencialmente formada por pessoas que apreciavam os jogos como um passatempo. A segunda já considerava que os jogos faziam realmente parte da cultura, do entretenimento. E agora temos uma nova e emocionante terceira geração que aprecia os jogos como uma forma de arte, mas também como uma plataforma de expressão, ou seja, uma forma de se expressarem perante o mundo. Antes da revolução do peer-to-peer na internet e do aparecimento de sites como o eBay, o Napster ou o MySpace, os videojogos tornaram-se um meio de democratização da criatividade ao colocarem o poder nas mãos dos jogadores. Na minha opinião, o que foi interessante no final dos anos 70 e início dos anos 80 é que tínhamos indivíduos que podiam criar produtos comerciais por si próprios. Ao longo dos tempos, os jogos tornaram-se mais sofisticados e passou a ser necessário um grupo maior de pessoas. Tornou-se um pouco como os filmes, uma elite. Era necessário pertencer a uma companhia de videojogos para poder desenvolver um jogo. Mas nos anos 90 aconteceu uma coisa engraçada. Criaram-se ferramentas integradas nos jogos para que as pessoas que os comprassem pudessem criar os seus próprios jogos. Não tinham de trabalhar numa companhia de jogos, nem de ter uma
uma licenciatura ou qualquer outra marca de pertença. Bastava que tivessem criatividade e vontade de criar. A geração atual está a crescer num ambiente em que os média são muito diferentes. São uma coisa maleável que eles esperam poder controlar. Esperam poder criar os seus próprios CDs, os seus próprios vídeos e até personalizar alguns aspectos nos seus jogos. Os jogos serão um dos exemplos mais extensivos de como os jogadores poderão personalizar esta experiência e criar os seus próprios jogos. Uma pessoa pode começar por ser consumidor de um jogo e gradualmente personalizá-lo até criar modos de jogo e, em certo sentido, criar o seu próprio jogo. Por isso, existe a possibilidade de passarmos de consumidores a produtores de jogos. Antes existia um grande muro. De um lado, os produtores a lançarem os jogos aos consumidores, que se encontravam do outro lado. Creio que, em muitos sentidos, isso foi o reconhecimento do potencial inerente à revolução dos computadores pessoais. Significou devolver do poder, dessa fantástica ferramenta às pessoas, ao indivíduo, pois são eles que vão conduzir-nos para direções muito mais interessantes. O que permitiu que a internet e estas companhias crescessem foi essa acessibilidade e personalização. Mas no início a razão por que estes criadores começaram a fazer isso foi por serem quem eram. Eles eram hackers. Embora algumas companhias de software desencorajassem o hacking e até processassem os hackers, muitas companhias de jogos, como a EA, que lançou os Sims, incentivaram os jogadores a modificarem software criando novos conteúdos para jogos de vídeo, uma atividade também conhecida como modding. Quando olhamos para a ascensão dos sites de networking social e dos sites de vídeos como o YouTube, vemos que, aproveitando o desejo das pessoas de criarem, é possível alargar a experiência de formas que as companhias não podem. Custaria demasiado dinheiro à EA criar todo o tipo de vestuário e de mobília que as pessoas poderão querer nos Sims. Então, por que não desenvolver ferramentas que permitam à comunidade criar essas coisas? Sempre me agradou a ideia e tentei dar aos utilizadores a possibilidade de serem mais criativos. Estão, na essência, a criar um mundo que está a reagir. Esta negociação é o que realmente me agrada num jogo. Penso que estamos a chegar a um ponto, a um nível do software, em que estamos a atribuir aos jogadores ferramentas cada vez mais poderosas que lhes permitem, com alguns cliques no rato, criar algo no ecrã que os encanta e surpreende. Há sempre qualquer coisa que fariam de forma diferente. Os jogos modernos permitem alterar as regras básicas dos jogos. Ao atribuirmos esse poder ao jogador, estamos a multiplicar a diversão. Estão a jogar um jogo que foi criado por dezenas ou centenas de pessoas, o que se torna muito mais divertido. No final dos anos 90, praticamente todos os jogos de estratégia e de combate existentes no mercado vinham com um editor e ferramentas integradas em cada nível, que permitiam ao utilizador criar personagens e cenários à sua medida. Os jogadores, os aficionados, podiam criar as suas próprias missões ou cenários adicionais num jogo já programado e depois podiam partilhar essas missões com amigos, o que incrementava consideravelmente a experiência do jogo. Aumentando a experiência do jogo de uma forma muito importante. As pessoas começaram a criar os cenários que queriam. Muitas das vezes eram cenários da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Depois, as companhias de jogos, ao observarem esses movimentos dos modders, adaptavam-se e transformavam os seus produtos comerciais em jogos da Segunda Guerra Mundial. E creio que os modders desempenharam um papel importante nesse aspecto. A maioria dos jogos mais violentos que existem atualmente no mercado são simulações militares e da Segunda Guerra Mundial. Podemos dizer que isso se deve ao facto de ter sido a guerra mais patriótica. Embora estes jogadores ainda não tivessem nascido na altura da Segunda Guerra Mundial, este era um conflito que conseguiam compreender. E ao contrário da Guerra Fria, que terminara há pouco tempo, tratava-se de um conflito real com muitos heróis cujo papel podiam encarnar. Havia algo nesse passado que era muito cativante. E para além disso havia certas influências, como o filme O Resgate do Soldado Ryan. Creio que as pessoas podem quase dizer que se tratou de uma guerra justificada. Tínhamos toda uma série de filmes sobre essa época e para aquelas pessoas que tinham a voz, que tinham participado no conflito, era uma forma de partilharem essa experiência. À medida que os jogadores se foram tornando melhores criadores, começaram a querer recriar conflitos mais recentes. Os modders, como se tornaram conhecidos, passaram a expressar-se como nunca.
Parece que havia uma espécie de prazo legal que começou a diminuir. Um período de tempo após o qual já era aceitável falar sobre certos acontecimentos. Isso foi visível quando a geração da Segunda Guerra Mundial começou a desaparecer e começaram a realizar-se filmes e a produzir-se jogos sobre essa época. É possível que tenha sido essa a razão. Mas depois disso o prazo legal começou rapidamente a diminuir. Começámos a ver recriada a Guerra do Vietnã e outros conflitos mais recentes. Há muito considerada a geração rasca pelos seus pais, a geração X encontrou finalmente o seu ritmo com a explosão das .com. Milhões de pessoas estavam a ligar-se online, tirando o máximo partido da tecnologia e partilhando conhecimentos na internet. Jogadores do mundo inteiro passaram a estar ligados, formando uma rede de milhões de indivíduos, todos eles a lutarem para se superar uns aos outros. Tudo ocorre no seio de uma comunidade. Existe um grupo de pessoas incrivelmente criativas que jogam e criam jogos. Pessoas como o Will Wright já afirmaram que no futuro 60% do conteúdo dos seus jogos advirão dos amadores que compõem o seu grupo de consumidores. Os jogos modernos estão a competir por comunidades de jogadores. Quem conseguir formar a comunidade mais criativa irá vencer. E isto constitui uma verdadeira viragem na forma como encaramos os jogos. Passaram de produtos a experiências. É claro que os jogos continuaram a ser desenvolvidos por programadores inteligentes, mas as pessoas que passavam a vida a jogá-los tinham ideias muito definidas acerca daquilo que queriam ver mudado. Os modders partilhavam muitas ideias entre si e procuravam melhorar os jogos de acordo com o que os jogadores queriam, eliminando as coisas que lhes desagradavam. Se nos anos 80 se assistiu à ascensão da indústria dos videojogos, nos anos 90 assistiu-se à integração dos jogadores nessa mesma indústria. Embora os jogos fizessem com que as pessoas se sentissem poderosas, a verdadeira autoridade continuava a estar nas mãos dos programadores e agora os jogadores queriam ser criadores, tornando os videojogos mais divertidos do que nunca. Por vezes criam-se mods que se colocam na internet e que são melhores do que alguns dos níveis das missões. Isso é muito empolgante porque quando um jogo está a chegar ao final do seu prazo de validade a nível comercial, uma das formas de prolongar o interesse pelo jogo e o seu valor comercial é deixar que os miúdos criem o seu próprio nível. Isso requer que comprem uma cópia do jogo para poderem mostrar a sua criatividade aos amigos. As companhias mais inteligentes começaram a apoiar cada vez mais os seus modders. Passado algum tempo começaram a depender deles. Limitavam-se a criar a base do software e deixavam que os modders acrescentassem o resto. Nessa altura ficámos surpreendidos por ver que as pessoas não só utilizavam as ferramentas de modding para criar novas experiências nos jogos, mas também utilizavam como uma espécie de teatro de fantoches para criarem filmes. Recorrendo a ferramentas de computador semelhantes às utilizadas para modificar jogos, os jogadores tornaram-se igualmente realizadores, transformando os jogos de vídeo populares em pequenas histórias animadas chamadas machinima. No, Tucker, you can't hold my sniper rifle until tomorrow. A machinima consiste em utilizar um videojogo ou um ambiente já criado para contar uma história. Em vez de pegarmos numa câmera e irmos para a rua filmar um cenário real, podemos usar um videojogo que já possui modelos de personagens, iluminação, princípios físicos e tudo aquilo de que necessitamos para filmar, adaptando-lhe a história que queremos contar. O que fazemos é pegar num meio divertido e interativo como os videojogos, retirar-lhe todos os elementos divertidos e interativos e transformá-lo numa narrativa. Tudo começou com o Doom no final dos anos 90 e com o Quake. Os criadores do Quake decidiram adicionar-lhe uma funcionalidade que permitia ao jogador gravar o seu jogo para que outras pessoas pudessem vê-lo a completar rapidamente um nível ou a forma como matava os monstros. O machinima começou por ser uma forma dos jogadores se exibirem a outras pessoas, de mostrarem como eram ótimos naquele jogo. A little cooler. Sem qualquer experiência a nível de programação, Bernie Burns e os seus amigos Gus Saroli e Jeff Ramsey fizeram um pequeno filme a partir de um grande jogo de vídeo, o Halo. Hey, they stopped firing. Why are you whispering? I don't know. Por que não fazes um teste de som? Burns e os amigos produziram os seus filmes no conforto do seu quarto em Austin, Texas.
Eu era um realizador independente fracassado, tinha um trabalho técnico em Austin e queria encontrar uma forma de continuar a escrever e a produzir regularmente para não perder o jeito e exercitar essas aptidões. Não conhecia ninguém talentoso, apenas conhecia o Gus e o Jeff e pus-me a pensar como é que poderia escrever e produzir alguma coisa com estes falhados. Então, ocorreu-me que já que todos jogávamos videojogos, talvez pudéssemos utilizar um desses jogos para animar algumas das histórias que criávamos e fazer alguns sketches divertidos. É impossível ele ter sobrevivido. Transformar os soldados do Halo em estrelas de cinema foi fácil. Que tal? Ficou bom? Depois posso filtrar a voz através de um processo muito secreto e fazer com que soe como se ele estivesse a falar pelo microfone de um capacete. There's no way he survived that. There's no way he survived that. Estão a ver? Isto é a magia do cinema aqui, ao vivo. No entanto, satisfazer o seu exigente público foi difícil. Na primeira semana tivemos provavelmente 1.000 a 2.000 visitas por dia. Passadas 2 semanas já tínhamos cerca de 500 mil de pessoas a visitar o nosso site todos os dias. Creio que não estávamos preparados para aquela popularidade imediata. O nosso servidor foi-se completamente abaixo. Por isso, no espaço de um mês, passámos de um servidor apenas, um computador a um canto do meu quarto, para 4 servidores em 3 cidades diferentes do país para tentar distribuir isto. Burns e a sua equipa queriam distribuir o Red vs. Blue a todos aqueles que quisessem vê-lo. A todos, exceto à Microsoft e à Bungie, as empresas que comercializavam o Halo. Hey dude, the Jeep blew up. No kidding. Thanks for the update, Tucker. Burns não tinha autorização das empresas para utilizar o seu jogo. Lembro-me que um dia estávamos sentados a observar o contador de visitantes e vimos passar o endereço da Microsoft que tinha visto o vídeo. Pensámos que estranho. Depois vimos passar mais 5 endereços da Microsoft e pensámos, bem, isto é estranho. Depois vimos uns 30 endereços. Recordo-me que começámos a distribuir o link e a dizer têm de ver isto. Entretanto, alguém levantou a questão, creio que foi um dos juristas, se aquela utilização seria legal. Se não deveríamos receber uma parte se houvesse dinheiro envolvido. Pouco tempo depois recebemos um telefonema da Bungie, de um dos principais produtores do Halo e do Halo 2. Disse que gostava muito do que estávamos a fazer e que só queria garantir que o fazíamos bem para podermos continuar a fazê-lo. No caso do Red vs. Blue, a equipa da Bungie tinha conhecimento do que estava a ser feito e francamente adorou. Chegou-se à conclusão de que, independentemente das questões legais, o que estava a acontecer era vantajoso para a Halo, que aquele trabalho, à sua maneira, ainda que estranha, respeitava o jogo, embora tivesse uma certa componente de paródia. It's good to be back here. It's been a long time. Who am I kidding? Even 1,000 years doesn't make this dirt hole any more appealing. E esta é uma das coisas que a cultura dos videojogos e da ficção científica tem de melhor. Quando as pessoas, os fãs, gostam de algo, fazem tudo para o apoiar. Jogo Halo 2 sem parar, é fenomenal. O Halo 2 bateu recordes com vendas na ordem dos 125 milhões de dólares em apenas 24 horas após o seu lançamento em 2004. Isto é fantástico. Já não era sem tempo. E o Red vs. Blue tornou-se um dos exemplos de maior êxito de um conteúdo de jogo gerado por utilizadores. Hollywood estava finalmente a levar a sério o Machinima e Bernie Burns. Foi interessante. Quando fiz o meu filme na faculdade, passei um ano a escrever para vários festivais de cinema a tentar participar. E graças à popularidade do Red vs. Blue, deu-se uma viragem completa. Temos sido convidados para irmos a festivais e falar sobre o Machinima em geral. Quando começámos, não fazíamos ideia de que iríamos estar na vanguarda de um género de realização cinematográfica. A vaga do futuro será permitir que as pessoas criem os seus próprios thrillers para filmes. Os jogos tornaram-se receptivos a isso mais cedo que a maioria dos outros média. Enquanto a indústria discográfica anda a processar os seus consumidores, a indústria dos videojogos está a conferir poder a esses consumidores. Atualmente é impossível travar a revolução dos conteúdos gerados pelos utilizadores. Os melhores jogos já não se limitam a fazer com que os jogadores se sintam como heróis. Proporcionam-lhes ferramentas para transformarem os jogos em experiências personalizadas, algo que não poderiam fazer em outras formas de entretenimento. À medida que a nova geração de jogadores se foi tornando mais fluente na linguagem dos videojogos, alguns deles começaram a utilizar esta tecnologia para outros fins que não apenas o entretenimento puro.
Às portas do novo milénio, a globalização económica que se iniciara nos anos 90 expandiu-se com a proliferação da internet e dos telemóveis. Poucas pessoas, especialmente a geração de jogadores que crescera com computadores, conseguiriam imaginar o que seria a sua vida sem os seus brinquedos digitais. A atual geração de jogadores nunca conheceu uma época em que não se pudesse jogar com máquinas. Os jogadores estavam igualmente a aprender a tornar-se criadores de videojogos. Em breve teriam disponíveis ferramentas para explorar todo o tipo de fantasias, mesmo aquelas que faziam com que o jogador se sentisse impotente. As pessoas que cresceram com os videojogos são os seus atuais criadores e podemos notar que estão a começar a utilizá-los como uma forma de expressão e até como uma forma de arte. No mundo real não podemos escapar às tragédias que nos rodeiam e para lidar com estas atrocidades temos de nos expressar. Muitas pessoas encontraram formas diferentes de o fazer após o 11 de setembro. Algumas pessoas escreveram páginas na internet sobre o assunto, outras tiraram fotografias. Todas essas formas de expressão são válidas. Algumas pessoas encontraram nos videojogos outra forma de expressão. Apenas 2 anos depois de os terroristas terem atacado o World Trade Center, John Brannon e os seus colegas converteram o jogo Unreal Tournament 2003 numa experiência realista chamada 9/11 Survivor. Quando estávamos a criar o mod 9/11 Survivor, sentimos vontade de simular um acontecimento atual. Queríamos tentar ver como tinha sido realmente, e por isso começámos a construir as torres. Depois começámos a acrescentar alguns elementos e estacámos diante de certas coisas. Não porque não conseguíssemos fazê-las, mas porque eram realmente fascinantes e inspiravam receio, e quisemos explorá-las mais profundamente. Foi nessa altura que colocámos um corpo a saltar da janela de um prédio de escritórios em chamas. E construir a simulação tornou-se menos importante do que explorar o que é que aquilo tinha de tão poderoso, ou pelo menos de nos deixarmos levar pela corrente e sermos honestos. Sinceramente, ficámos intrigados com o que aquilo nos fazia sentir. So 9/11 Survivor puts you into the O 9/11 Survivor coloca-nos na pele de uma pessoa encurralada no World Trade Center no dia dos atentados. Não é necessariamente um jogo, mas utiliza a tecnologia dos videojogos para explorar essa experiência. Se falarmos com os seus criadores, torna-se claro que a criação deste jogo foi uma espécie de catarse para eles. Permitiu-lhes lidar com algumas imagens pouco claras após o acontecimento. Some of the unresolved imagery. Não há tempo limite, nem pontuação, nem nenhum objetivo claro de escapar do edifício. Isso é algo que não podemos realmente fazer. O ponto de vista de uma pessoa que está impotente ou que se encontra numa situação tão horrível como aquela não é muito explorado. E foi precisamente isso que me cativou. Criar aquele ambiente e delimitar aquela interação, permitindo apenas opções que a pessoa teria realmente naquela situação. Foi uma forma de fazermos justiça às pessoas que tinham sido vítimas. Estamos aqui a jogar com o sentimento de impotência perante uma situação e com o que poderíamos fazer quando o leque de opções é reduzido. E como estar numa situação daquele tipo pode proporcionar novos tipos de emoções aos jogadores. Não se trata aqui de uma fantasia de poder. Estamos a falar de uma fantasia de empatia relativamente a uma situação de impotência. O que os produtores de outros jogos, como Darfur is Dying, esperavam é que, se os jogos conseguissem fazer com que as pessoas sentissem o que era estar impotente, também poderiam motivá-las a partir para a ação. Quando as pessoas falam acerca dos jogos violentos e de como estes podem levar à ação, também deviam lembrar-se da possibilidade de recriar sentimentos de compaixão ou de impotência. Julgo que é muito claro que, se jogarmos ao Darfur is Dying, por exemplo, não conseguiremos assistir à situação de uma criança que necessita de água sem que sintamos vontade de intervir. Temos uma geração de pessoas muito apaixonadas pelo mundo e pelo que se passa atualmente. Pessoas que têm igualmente uma grande paixão e são muito versadas em videojogos. Por isso, se associarmos as duas coisas, creio que poderemos esperar muito mais delas. Atualmente existe um movimento chamado Games for Change que concede apoios a jogadores e a criadores que utilizam os jogos digitais como instrumentos para promover a consciência social. Este movimento marginal colocou a indústria à beira de mais um salto evolutivo.
Embora os videojogos tenham começado por ser uma forma de divertimento experimental, os criadores e os jogadores transformaram estes brinquedos digitais num mundo que ultrapassa o puro entretenimento, um mundo que continua a mudar e a evoluir, mesmo depois da máquina ter sido desligada. Pim Pam Pum, produção e gravação áudio.